Fala, turminha, tudo bem? Como que você se encontra desse lado? Isso, Pode Gru, de Guarulhos direto para o mundo. E a gente está aqui, fazendo um trabalho de trazer o que realmente acontece. E muitos de vocês que nos acompanham, que está sempre ligado, a gente já tem uma tradição. O convidado, ele sempre se apresenta, conta a sua história, e aí a gente desenrola. E eu falo para você, atrás de todo político tem um ser humano. E hoje nós estamos aqui, adivinha com quem? Ele vai se apresentar para nós. Tá com você. Tiago Manzoni, é isso, Eita Lisboa, glória! meu irmão. Pode Gru de Guarulhos pro mundo. Cara, antes de mais nada, parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. cara, pela sua dedicação, pelo seu esforço. Você tem se tornado uma referência no Brasil e no mundo, como você Amém. falou. Cara, eu sou o Tiago Manzoni e você falou que por trás de todo político tem um ser humano. Exato. Cara, não é bem isso, eu acho. Nós somos só seres humanos, cara. Nós somos só seres humanos. No final das contas, é, a vida é sobre quem nós somos, é sobre a Uhum. nossa essência. Os cargos que eventualmente a gente ocupa, eles vêm, vão, eles passam, os títulos que a gente tem não representam muita coisa. E eu sempre penso assim, cara, é, se minha história terminasse hoje, o que eu teria deixado para as pessoas? Com certeza, não é o cargo que eu ocupei, Uhum. não tem nada a ver muito com os títulos que eu tive, não tem, na verdade, não tem nada a ver com nada do que eu construí de título de ocupação de espaço. É sobre quem eu sou, é sobre o meu caráter, é sobre as memórias que eu deixo nas pessoas, é sobre como as pessoas me enxergam, é Uhum. sobre o bem que eu faço a elas. E eu penso que, no final das contas, tudo na vida, inclusive a nossa atividade política, é sobre quem nós somos. E eu vejo a política muito como representatividade. Então, é meio que um espelho. O eleitor, ele se vê no político ou não. Pelo menos Uhum. o eleitor de direita, esse eleitor que nos apoia, ele ou se vê no candidato, no político, ou não se vê. Então, é sobre a essência de quem nós somos. É sobre o cara se ver. Então, eu acredito na família. Se o eleitor acreditar também, ele vai se ver de alguma maneira. Espelho. Eu acredito no casamento. Se o eleitor acreditar, ele vai se ver. Eu acredito em Deus acima de todas as Amém. coisas. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é a verdade absoluta. Sou cristão, nasci num lar em que meus pais, o melhor legado que eles deixaram para mim foi acreditar no Deus da Bíblia. Melhor coisa, eles me ensinaram muita coisa. O mais importante, assim, disparado, foi acreditar no Deus da Bíblia. Quando o eleitor vê isso, eventualmente ele se identifica. Tem gente que não se identifica, tá tudo bem, é quem eu sou. E dentro desse contexto, uma parte da população escolhe com base em quem me representa. E aí eu Uhum. acabei me tornando político, mas é sobre quem eu sou. E eu vejo vários políticos e várias pessoas em quem eu me espelho. Então, eu olho para alguns políticos e eu falo, cara, é sobre isso aí. É Legal. essa a essência que eu quero ver na política brasileira. É esse caráter que eu quero ver na política brasileira. São essas pautas. Porque a pauta, no final das contas, as bandeiras que a gente levanta, elas falam muito sobre quem a gente é, Correto. né? Sobre quem nós somos, a essência, o caráter. E por essência e caráter eu estou querendo dizer o nosso interior. É o conteúdo, não é a embalagem. Tá bom, quem você é aí dentro? O que você acredita? Quais são suas crenças dominantes? Como é que o seu sistema de crenças funciona? O que você valoriza e o que você não valoriza? O que você quer proteger e o que você não quer proteger? O que você quer conservar, o que você não quer conservar? Que valor você dá para quem veio antes de você? Que valor nós damos para as gerações anteriores, para as tradições que vieram junto com os nossos antepassados até hoje e que superaram o teste do tempo para chegar até aqui? Isso tudo fala sobre quem nós somos, velho. E é isso que eu acredito que é o que vale. Bota fé? No final das contas, ser Exato. político ou deixar de ser, hoje eu sou deputado distrital. Eu não sei qual porta Deus tem para mim ou não tem, mas ser ou deixar de ser não é tão importante quanto ser político ou deixar de ser, não é tão importante quanto quem nós somos na nossa essência. E esse é o legado que a gente deixa para os nossos filhos, para os nossos amigos, para quem de alguma maneira convive com a gente. Uhum. Hoje você é na política, mas antes do Thiago Manzoni estar na política, é o início de tudo, né? Você cresceu em Brasília, nasceu em Brasília. Não nasci não, cara. Sério? Nasci não. De Nasci em onde? Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Meus pais eram bancários, os dois passaram no concurso do Banco do Brasil no início da década de 80 e tomaram Uau. posse numa cidade chamada Maracaju, no interior de Mato Grosso do Sul. E lá minha mãe engravidou. Como Maracaju não tinha maternidade, ela foi até a capital para dar à luz. E aí eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em janeiro de 1984. Caraca, 84? Eu sou de 82. Eu sou um garoto novo. E aí, velho, o que aconteceu? Lá eu morei os primeiros 10 meses da minha vida em Maracaju. E aí depois meus pais voltaram pro Rio de Janeiro, que era a cidade natal deles, né? A minha família é toda do Rio. E aí em fevereiro de 90, quando eu tinha 6 anos de idade, eles vieram para Brasília. E Brasília pra gente era o paraíso, assim, porque Brasília era uma cidade muito jovem ainda, com pouca gente morando, então a gente não tinha trânsito, a gente não tinha os problemas das grandes cidades. Hoje a gente enfrenta muitos desses problemas. Correto. Mas quando a gente chegou aqui em Brasília, imagina, eu vinha do Rio de Janeiro. Eu não podia nem descer sozinho no Rio de Janeiro, por causa da violência. Meus pais não tinham segurança e tal. Quando eu cheguei aqui em Brasília, a gente não sabia o que era violência. Aqui não existia. Então, eu podia ficar solto. Eu e meus irmãos, a gente descia, brincava. Enfim, aqui cresci. Aqui eu constituí minha família. Aqui eu me formei. Aqui eu me tornei advogado. Legal. Advoguei durante 15 anos, ainda advogo. Mas hoje a política toma 99% do meu tempo. Aqui, cara, eu constituí amigos que são pra vida. Enfim, a minha vida praticamente toda foi aqui em Brasília. Brasília é uma cidade que eu aprendi a amar. Foi uma cidade que acolheu minha família muito bem. A gente chegou aqui, imagina, nós estamos em 2025. Chegamos em 90, então tem 35 anos, vai fazer 36 anos que a gente tá aqui, não é isso? Se tu conversar com meu pai hoje, ele é um cariocão esperto, mano. Aí, até hoje, quem conversa com ele acha que ele chegou ontem do Rio, mano. Sério? Pô, e tem um episódio legal dessa história. Eu brinquei com sotaque de carioca. Eu cheguei aqui, imagina, eu aprendi a falar no Rio de Janeiro. Então, irmão, pô, eu falava carioquês. Bem. 1, 2, 3, tal. Porta. Aí, porta, nasci. Tu sabe que o carioca não nasce, né? O carioca nasce. Com o I no meio, nasce. Teu sobrinho meu que mora no Rio fala biscoito. Aí, não, biscoito não, biscoito, né? Então. Pô, biscoito, biscoito. Não, porta. Porta não existe, meu irmão, é porta. O nome da parada é porta. Né? Quem tá certo, nós não, você tá errado, você tá errado. Aí, meu irmão, o que aconteceu? Os adultos achavam bonitinho a criança de 6 anos de idade falando com aquele sotaque, né? Eles falavam assim, fala arroz. E eu falava arroz. E eles, todo mundo ria, achava engraçadinho. Cara, e o que aconteceu? Eu fiquei gago. Oxi. Eu não sabia que eu tinha ficado gago por causa daquilo, né? Só quando eu fiquei adulto, é que ao olhar pra trás, pra minha história, eu falei, caraca, bicho, a criança de 6 anos acha que o adulto tá rindo dela. Não pensa que o adulto tá achando legal o sotaque, tá achando engraçadinho. E aí, durante uns anos, eu fiquei gago e depois a gagueira passou. Nossa. Até os 10, 11 anos de idade, eu tive uma gagueira braba, cara. E eu ficava tentando mudar as palavras. Então eu ia falar telefone, por exemplo. Começava com T. Eu já sabia que eu ia ter dificuldade. Então eu ficava tentando dar uma volta pra não falar a palavra que começava com T. Nossa. Aí depois passou. E eu, obviamente, perdi o sotaque, né? Agora, quando eu viajo pro Rio... Mas não perdi o sotaque por causa da gagueira. Perdi o sotaque porque eu tô aqui há 35 anos. Você desacostuma. Agora, quando a gente volta pro Rio, em 2 dias, meu irmão, pega aí, rápido. eu já tô falando igual os caras de novo, mano. Aí. É fogo, né, mano? E aí, cara, aqui cara, Brasília foi uma cidade, é uma cidade maravilhosa. E a gente chegou aqui muito no início, Brasília era muito jovem. E ver Brasília crescendo é muito legal. Então eu considero assim que o meu crescimento como pessoa é também o crescimento de Brasília, em grande medida. Meus 2 filhos nasceram aqui, minha esposa é nascida aqui. Eu amo isso aqui, cara. E se me perguntar assim, quer morar em outro lugar? Não quero, não. Até vou passear, lógico. Quer morar em São Paulo, não? Quero, não. Interior. Quero, não. Eu gosto de Brasília, cara. Brasília é uma cidade boa de morar. E eu aprendi a amar isso aqui, cara. Assim, a minha história de vida é um pouco diferente da história dos meus pais, né? Os meus pais se mudaram muito. Depois chegaram em Brasília, se mudaram muito assim, saíram do Rio, foram para uma cidade, depois
para outra, aí voltou pro Rio. Naquela época tinha muito disso, né? Aí vieram para Brasília e se fixaram. Eu tô aqui desde 6 anos de idade. Eu nem me vejo morando em outra cidade. E, enfim, cara, e foi assim. Isso é um pouco da minha história. E política, você sempre gostou de política? Ou... Eu sempre me interessei por política. Eu sempre estudei muito, sempre gostei de ler. Uhum. Eu nem sei de onde veio isso, mas assim, eu sempre gostei de ler, desde a minha adolescência. Que legal. Aliás, foi lendo que Deus deixou de ser o Deus dos meus pais e passou a ser o meu Deus. Na adolescência, cara, eu lia a Bíblia. Que legal. Bota fé? E eu sentava no meu quarto e eu falava, Espírito Santo, fala comigo aqui, vou abrir a Bíblia, fala comigo. E ele falava, e ali eu aprendi que Deus é uma pessoa e que quer se relacionar com a gente. Amém. Beleza. E sempre gostei de ler outras coisas, outros livros, vários autores, né? E sempre tive um interesse por política e por aprender. A maioria dos autores da época eram todos autores de esquerda, né? Hoje a gente tem literatura vasta de direita, mas até bem pouco tempo atrás não era tão fácil assim. E aí eu fui me interessando, acompanhando, e penso que Deus direcionou minha vida para isso. Eu falo muito de Deus porque ele é o fator decisivo da minha vida. Amém. A minha vida está ancorada em Deus. E eu faço questão de dizer isso sempre que eu posso. Então ele dirige meus passos e chegou um determinado momento da minha vida que ele me dirigiu para a política. Eu tinha um interesse, eu gostava, mas eu nunca tinha sequer trabalhado na campanha de alguém. Quando eu fiz a primeira campanha, eu fui candidato a primeira vez em 2018. Cara, eu nem sabia como é que era uma campanha, não sabia fazer campanha. Acabei até desenvolvendo um método de campanha de maneira intuitiva, porque eu não tinha dinheiro para fazer campanha, não tinha estrutura, foi uma campanha muito barata. E aí acabei criando um método próprio, que é uma formação de base. É muito legal, depois eu compartilho contigo. Fiz até um curso sobre isso. Depois eu compartilho contigo e se alguém aí quiser também, pode entrar em contato que a gente conversa. E aí eu fiz a primeira campanha, cara, e eu tive 11.610 votos, que para Brasília é muito. Boa. Quando você pega quanto custou minha campanha, R$64 mil em uns quebrados, 11.610 votos, é um voto muito barato, voto orgânico. Correto. E por causa da pauta, né? O que me interessou? Por que eu fui candidato a primeira vez? Eu não aguentava mais o PT, cara. Eu não aguentava mais o PT destruindo o Brasil, destruindo não só a nossa economia, era o finalzinho do governo da Dilma ali. Nossa. Uma recessão enorme, ninguém aguentava mais aquilo e eles destruíam a nossa moral. Era o Estado, por meio de políticas públicas, destruindo tudo que eu acredito como pessoa. Trabalhando contra a família, trabalhando contra o casamento, trabalhando contra a pureza das crianças, trabalhando contra tudo que eu acredito. E aí, cara, me deu um negócio, eu falei, vou ser candidato. E foi assim que eu fui candidato a primeira vez. E entrou a primeira vez? Não, perdi na primeira. E na segunda eu nem queria ser candidato, acredita? Em 2022, eu nem queria ser candidato. Eu me via representado no governo Bolsonaro, baita presidente, baita governo. Me via representado pra caramba no ministério que ele montou, no Paulo Guedes, enfim. E ele é um cara... do mesmo jeito que ele fez arder a chama no meu coração, porque o cara que enfrentou o PT foi Bolsonaro. Não é à toa que Bolsonaro virou o que ele virou. Que a galera acha, o Lisboa, o bolsonarismo isso, o bolsonarismo aquilo. A galera não para pra pensar como nasceu o fenômeno Bolsonaro. Exato. Meu irmão, esse cara verbalizou o que o brasileiro acredita. Ninguém falava. Ninguém defendia a família, ninguém enfrentava o PT. E ele se levantou do jeito dele lá, bateu na mesa, meu irmão, chamava os caras de canalha e defendeu as crianças e falou, meu irmão, polícia é polícia. O polícia sai da rua pra defender a gente. O bandido se deu mal. Eu não vou estar triste porque o bandido se deu mal. Ele falava as coisas lógicas, cara. Porque o cidadão comum, é mesmo, a polícia me protege. Aí, temos que proteger as crianças. O pai de família pensa assim, nós temos mesmo que proteger as crianças. Graças a Deus tem alguém falando isso aí. E se levantou e enfrentou a destruição que o PT causava. Ele era uma voz única, velho. Ele era uma voz isolada. Sozinho. Irmão, é por isso que esse cara, por onde anda, arrasta multidões. A gente falava aqui em off, antes de começar, você falou assim, deixa ele ser liberado de novo e falar oi, pra você ver o que acontece. Para tudo. Agora, de onde vem isso?
não surgiu do nada. Correto. É a representação que eu falei no início. Quando eu olho pra ele, eu falo, esse cara me representa, velho. Se esse cara me chamar pra ir pra rua, eu vou pra rua. Se ele não me chamar, eu vou também, por ele. Tá ligado? Porque ele me representa. Correto. E aí surgiu esse fenômeno que parte da mídia e da política chamou de bolsonarismo. Esse fenômeno, na verdade, ele é a verbalização dos princípios e dos valores que o brasileiro acredita. Como quem verbalizou foi ele, corajoso pra caramba, porque quando ele se levantou, só tinha ele, velho. Ninguém, mano. Ninguém. Hoje tem uma galera. Hoje, junto comigo aqui em Brasília, tem gente. No Congresso Nacional tem uma galera. Isso. Quando ele se levantou, era só ele. E é por isso que o povo brasileiro ama ele. E é por isso que o sistema não tolera ele. Porque o sistema sabe que o povo ama ele. Então, ele fez surgir essa chama no meu coração. Me candidatei a primeira vez. Não ganhei. Me vi representado no governo dele. E nem queria ser candidato. Nunca imaginei, cara, que ele ia perder a eleição em 2022, que ele não ia ser reeleito. E me via representado e tal. E um amigo meu me convenceu. Falou, pô, teu voto orgânico, cara. Tu não pode abrir mão disso. As pessoas acreditam na pauta, acreditam em você. Correto. Você desenvolveu esse método de campanha aí e tal. Marcelo Isidoro, o nome dele. Você desenvolveu esse método de campanha, meu irmão. Pô, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Eu fui. E aí... Na primeira vez eu não fui pelo partido do Bolsonaro. Foi o maior erro que eu cometi na primeira campanha. Tinha levado? Talvez eu tivesse... Não, pela quantidade de voto não, mas eu ia ter muito mais voto. Isso mesmo. Eu ia ter muito mais voto. Correto. Na segunda eu fui candidato com 22 no número, que era o número dele. Uhum. Recebi o apoio da Bia Kisses também. É óbvio que ela tinha outros distritais, mas o apoio dela foi muito significativo. Legal. E com 22 no número, o apoio dela e a base que eu tinha construído, que a essa altura era enorme, a base. E é um trabalho que ninguém vê, um trabalho de formiguinha que ninguém vê. A galera fala assim, pô, onde você fez campanha? E eu tava na casa das pessoas há 6 anos, trabalhando ininterruptamente, e continuo na casa das pessoas. Nem divulgo muito, mas quase todo dia, tô na casa de alguém fazendo reunião, fazendo prestação de conta do meu trabalho, levando as nossas pautas, etc. E aí fui eleito, 25.554 votos. Foi assim que eu me tornei deputado distrital. Então, pessoalmente, eu tenho uma gratidão enorme pelo presidente Bolsonaro como cidadão, não é como parlamentar, não, como cidadão. Ele fez nascer uma direita que não existia. Não tinha direita no Brasil. Tinha um teatro das tesouras em que o PSDB fingia que fazia oposição ao PT. E o PT fingia que fazia do outro lado. E vice-versa. E aí o Bolsonaro surge e faz nascer a direita. Mas você atuou... antes de você... Eu vi que você teve a primeira tentativa, certo? A segunda você veio e entrou. Mas antes de você fazer a primeira, você atuava no direito? Sempre advoguei a vida inteira. Desde os 24 anos de idade. Você largou o escritório pra... Aí trabalhei paralelamente, né, durante a campanha e tal. Aí não ganhei, voltei para o escritório de advocacia 100%. Continuei com as minhas reuniões. E depois da eleição que eu venci, aí eu não tenho mais tempo para continuar. Já era. Apesar de que a lei me permite advogar. Eu só não posso advogar contra o governo do Distrito Federal e eu não posso advogar contra a fazenda que me paga. Então, autarquia, empresa pública, etc., tudo que tem vinculação com o GDF, eu não posso. Mas hoje eu não consigo, assim, apesar de querer advogar, eu não tenho nem tempo para advogar. Não então, dá. Atendo, claro, alguns clientes ainda, que são clientes do escritório, mas eu atendo pelo escritório, né? Aí tem uma equipe que faz e... Uma curiosidade que muitas pessoas têm, Manzoni, é a questão do... Você é um deputado distrital. Como é que funciona um deputado distrital? Porque você está muito perto do Congresso, entendeu? Você está do lado. Seria um deputado estadual? Cara, o deputado distrital, ele é uma espécie de deputado estadual e vereador. A gente não tem município aqui no Distrito Federal, né? Então a gente tem as duas competências. A gente tem competência do deputado estadual e tem a competência dos vereadores também, tudo reunido no nosso mandato de deputado distrital. Então a gente faz as duas coisas, a gente tem as duas competências constitucionais no nosso mandato. E é realmente muito diferente, cara, porque aqui a gente está muito perto do Congresso
E isso faz com que o nosso mandato seja muito diferente do habitual nos outros estados. Exato. Sempre quando eu converso com deputados estaduais, eu percebo que tem essa diferença por conta da proximidade que a gente tem aqui. Você tá do lado, né? E no meu mandato em especial, o que aconteceu, cara? Eu tomei posse no dia 1º de janeiro. No dia 8 aconteceram aqueles atos de vandalismo Caramba. na Praça dos Três Poderes. Na sequência, começou a CPI. E eu integrei a CPI como suplente. Nós tínhamos 2 deputados do PL. O deputado Joaquim era titular, eu era o deputado suplente. E o fato de ter participado da CPI me deu uma projeção nacional. Eu lembro, você metia a voadora lá dentro e falava, me fala bem. Tiro, porrada e bomba, velho. Rapaz, tinha um pessoalzinho que retorcia ali, que eu falava, rapaz, eu parava pra acompanhar, porque eu falei, que show. Te agradeço, velho, te agradeço. E aí, isso me tornou ainda mais próximo de uma parte ali dos deputados federais e até de alguns senadores. Gente que eu olhava só pelo YouTube e admirava. Vou dar exemplo aqui, correndo o risco de esquecer um ou outro. Vou dar poucos exemplos para não ser injusto. Meu irmão, o Gayer, por exemplo, que é um cara que eu admiro muito pela capacidade de raciocínio que ele tem, pela capacidade de expor o raciocínio. Rápido. Muito rápido e ele é muito didático. Ele explica as coisas com muita facilidade. Ele é professor de inglês. Nós rodou o Brasil fazendo congresso. Aí. Meu irmão, esse cara arrebenta, velho. Ele manda vir pra caraca. E por causa da CPI, eu acabei me aproximando do Gayer. Aliás, o Gayer, velho, tem um episódio engraçado. Na campanha, teve um dia que o Gayer veio gravar um vídeo pra Bia. E aí a Bia chamou alguns alguns candidatos pra irem lá gravar com o Gayer também. E o Gayer, com aquele jeito brincalhão dele e tal, Zoeira. nem me conhecia. E, esse bicho aqui é de direita mesmo, com aquele jeito dele, não sei o quê. Eu não vou gravar pra quem não é de direita e tal. E o pessoal, não, é de direita e papapá e tal. Aí ele, então eu vou gravar, grava aí. Aí olhou pra câmera e falou assim, você que é de Brasília, vote no Manzoni, vote no candidato que não te abandone. Boa. Foi minha, até babei aqui, foi minha primeira, meu primeiro contato com o Gayer. Imagina, Legal. ele era o cara que eu admirava da rede social. Pô, e tal. legal. E ele não era deputado ainda também, ele era só o fenômeno do YouTube e tal. E aí, depois disso, com a CPI, eu tive contato com ele, tive contato com o Nicolas, que é um grande cara, que eu tenho uma admiração enorme, não só pela coragem que ele tem, mas pela capacidade também que ele tem de atrair as pessoas, cara. Os jovens, em especial. E isso é uma pauta muito forte pra nós. E ele, assim, hoje ele é um canhão, né, meu irmão? Ele grava um vídeo com fundo preto, uma camiseta preta e posta nas redes sociais, meu irmão, o Brasil inteiro vê aquilo. E a capacidade que ele tem de explicar faz com que as pessoas assimilem o que ele tá falando. Correto. E eu acho isso formidável. Então, um cara que eu tenho uma admiração enorme, um cara que tem a mesma fé que a gente, é um cristão, servo de Deus. O pai dele é pastor. O pai dele é pastor. E outros tantos. E aí, essa vinculação aconteceu por conta da CPI também. E como a gente está aqui muito perto, a gente acaba convivendo muito. E outro episódio engraçado, assim, não sei se é tão engraçado, né? Mas teve a primeira manifestação aqui em Brasília depois do dia 8 de janeiro. No dia 10 de dezembro de 2023. E eu vi os deputados federais anunciando, né? E liguei pro Gayer. Falei, Gayer, vocês já entraram em contato aí com os órgãos de segurança e tal, pra ver como é que vai ser, como é que não vai? Aí o Gayer, pra mim, resolve aí, tá contigo. É daí. Aí eu falei, mas calma aí, velho. Resolver o quê? Aí ele, resolve tudo, tá na tua mão. Segura. Velho, mó figura. Aí eu falei, beleza, velho. Aí tivemos que resolver trio e tal. E eu, pô, Gayer. Eu sei como é isso. Confusão, Em velho. 2019, pra você ter ideia, eu fiz a primeira manifestação aqui, na Esplanada. Aí era eu mais 4 youtubers. Era 5 ou 6 youtubers. E aí a gente fez o quê? A gente fez uma arrecadação na internet e veio todo mundo pra Brasília. Aí pegamos o maior trio que tinha. E nessa época, você não tem ideia. Só tinha a carreta, uma multidão na frente ali e do outro lado. E tinha uns bonecão, na época o Moura era o ministro, tinha uns bonecão lá na frente.
Então, assim, a gente fez essa primeira e foi muito louco, porque nós era tudo moleque, ninguém sabia de nada. E aí eu sei que deu um pepino lá da carreta, sempre dava um pepino na carreta. Aí eu falei, rapaz, pra resolver. Meu irmão. Aí eu sei que eu liguei pra uns 5 deputados, uns 2 senadores, e todo mundo entrou em contato com a pessoa que cuidava desses. Aí o cara falou, quem é o Lisboa? Eu tenho que conhecer esse maluco. Como é que esse cara ligou pra tanto deputado? Quem é o maluco? Aí ele falou na viatura lá, ô, você que é o Lisboa? Sim, senhor. Eu cheguei, pô, parabéns aí pelo trabalho, só no movimento a bichona, deixa comigo. E toma ali. É. Na época a Bia tava junto, nossa, tava a galera inteira, cara. Cara, e a gente vinha de anos de manifestação, né? Uhum. Desde 2013 a galera tava na rua. Exato. Impeachment da Dilma e Nossa. tal. E lembrar dessas coisas até traz muito um ânimo pra gente, Traz. né? Porque o momento que o Brasil vive hoje é um momento muito ruim, um momento muito difícil de cerceamento de um monte de direito e da Correto. liberdade. E lembrar daqueles episódios do Brasil inteiro nas ruas. Nossa. E, pô, muito legal. E aí, cara, enfim, graças a Deus deu tudo certo. Eu não vou falar do trio, não. Eu ia contar os episódios do trio, mas não vou Muita contar, treta, não. eu gosto. É a guerra do trio, né? Tu sabe como é que é a guerra do trio, velho. Fala primeiro, vamos entrar. Não, ele que vai falar, vixe, isso é... Rapaz, nunca mais eu quero ser responsável por Mó trio. BO, mano. Rapaz, o trio é um BO, velho. Você tá doido. Pô, você deixou o fulano falar, não era pra fulano falar. Rapaz, Isso aqui virou uma arma, filho. se doido. fosse só a briga pra falar, tava ótimo. bom, E a né? briga pra subir no trio? Meu Deus me Deus, livre. cara, isso aí é mó B.O. É. Eu aprontei uma aqui. E, cara, assim, é sempre melhor você ter uma pessoa de uma envergadura maior pra resolver isso, É né? o brabo. Aí, pô, eu era o distrital lá e cheio de deputado federal, senador, e eu com o estadual, né, pra galera. Sobe Rapaz, aí. eu só falava assim, Gaia, tá resolvido, agora é contigo, velho. Tchau, E obrigado. ele não resolve. Eu falei, não resolvo mais nada não, Gaia, agora é contigo. Os caras te Mas, pegar, graças você. a Deus deu tudo certo. Mas é legal. E, cara, nesse dia, assim, como essa era a primeira manifestação, depois do dia 8 de janeiro, a gente tinha, aqui no Distrito Federal, obviamente, a gente tinha algumas preocupações, Uhum. né? Em especial a Secretaria de Segurança Pública, Correto. porque a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal responde até hoje, né? E, Uhum. assim, o dia 8 de janeiro foi uma situação ruim, que deixou cicatrizes diversas. Eu tenho essa pergunta. Poderia ter sido evitado isso, você que mora aqui? Cara, difícil responder se poderia ter sido evitado. Eu vou falar o que eu tenho certeza. Uhum. Eu tenho certeza que não teve tentativa de golpe. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que quebraram tudo lá, elas erraram ao fazer aquilo e houve cometimento de crime. Não tentativa de golpe. Porque você, como advogado, você vai poder dar uma... Cara, então, o voto do ministro Luiz Fux é uma aula, É aula. sobre isso. Exato, eu vi. Então, assim, o fato, para ser crime, ele tem que se adequar perfeitamente ao tipo penal. É como uma luva entrando numa Na mão. mão. Legal. E ele dá esse exemplo ao iniciar o voto dele. Uhum. E existem condutas ali que aquela galera cometeu que foram condutas criminosas. Então, ele tem dano ao patrimônio público, tem dano ao patrimônio tombado, Uhum. mas você precisa individualizar a conduta. Quem quebrou o quê? Quem Exato. fez o quê? Não dá pra dizer, todo mundo que entrou aí quebrou. Não, todo mundo que entrou aí quebrou, não. Teve gente que entrou pra se abrigar, por exemplo, do gás lacrimogênio. Uhum. Teve um desses que foi se abrigar lá, que foi o Clezão. Exato. É duro. Pô, Imagina essa família, né? não tem reparação mais. Não tem reparação. Agora, tentativa de golpe, eu tenho certeza absoluta que não houve. Na CPI, a gente... isso aqui que eu tô falando não é chute, Lisboa, é prova. Nós temos depoimentos testemunhais do Exército Brasileiro e da Polícia Militar do Distrito Federal dizendo que o acampamento em frente ao quartel-general tinha acabado. Lá só tinha 300 pessoas, das quais 150 eram moradores de rua, que ficavam lá porque tinha comida de graça. Exato. O acampamento não existia mais. Não existia mais. Nós temos provas de que as pessoas que desceram até a Praça dos Três Poderes e quebraram as coisas lá, vieram de ônibus para o Distrito Federal. Nós temos a lista dos ônibus que a ANTT forneceu para a CPI. Então não dá para fazer essa vinculação, porque toda essa história de golpe aí tem um caminho. Que Correto. supostamente começou na live do presidente Bolsonaro
passa pelo quartel-general, pelas manifestações na frente do quartel-general e culmina no 8 de janeiro. Essa é a narrativa. Correto. Meu irmão, se não tinha mais manifestação em frente ao quartel-general, essa tese toda ruiu. Por isso que o ministro Fux inocentou a maioria dos réus ali por essa história de tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque isso não existiu, cara. Não existiu. Não existiu. E esse caminho tem uma ruptura que é inescapável. O caminho para se chegar ao 8 de janeiro, ele tem que ser perfeito. Exato. Ele vai andando, vai tudo ligando. Não precisa nem fazer força. Então, se você tem uma ruptura aqui, que é o fato de que o acampamento tinha acabado, você não pode chegar no 8 de janeiro. Não tem jeito de chegar no 8 de janeiro. Então, eu tenho certeza que não houve tentativa de golpe, não houve tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e que essas pessoas que estão sendo condenadas injustamente. Estão sendo condenadas sem individualização de conduta. Porque se fosse individualizar a conduta, vou dar o exemplo da Débora. Legal. Pichou uma estátua com batom. Se você individualiza a conduta dela, tentativa de golpe. Não rola. Na moral, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, não dá. Então, falando disso tudo da CPI, a gente tem algumas certezas. Outra certeza que a gente tem, que a CPI tem, é que essa CPI foi feita aqui no Distrito. Aqui no Distrito Federal. Não é a CPMI do Congresso, não é a nossa, que inclusive aconteceu antes. Isso. Antes da CPI do Congresso Nacional. Cara, o general Gonçalves Dias foi indiciado. Ele foi retirado do nosso relatório final aqui por um destaque que, na época, nem tinha previsão regimental para acontecer. Foi uma briga esse destaque. Porque ele, na época, a discussão regimental que se dava ou vota o parecer todo ou vota contra. Você não tem como destacar uma parte para votar contra. Foi um quebra-pau lá e conseguiram destacar para tirar ele. Para tirar ele foi 4-3 a votação. Mas por que ele estava no parecer como indiciado? Porque o Exército Brasileiro, por meio de depoimentos e documentos, comprovou que ele reteve informações que, se tivessem sido disponibilizadas ao GSI, teria sido evitada a invasão do Palácio do Planalto. Isso ficou comprovado, depoimento. Eu indaguei o general Penteado, que foi quem deu as respostas. Nossa. Então o general Penteado explicou tudo. Então, aquilo tudo ali que aconteceu na CPI deu uma projeção muito grande e me levou para perto dessa galera do Congresso Nacional, que são pessoas que eu tenho muita alegria de chamar de amigos hoje. E eu tenho muita satisfação também de ter podido defender na CPI a verdade e a busca pela verdade. Porque, no final das contas, o direito penal, ele é uma busca pela verdade. Cara, você não pode condenar alguém se houver o mínimo indício de dúvida. Na dúvida, pro réu. Indúbio pro réu. É um princípio do direito penal. E defender a verdade ali e lutar para se chegar à verdade foi uma das grandes satisfações que eu tenho no mandato. Foi muito legal. Isso, assim, eu levo isso e receber elogios, como recebi elogios seus aqui, isso me dá uma alegria profunda, cara, porque foi um trabalho muito árduo, foi um trabalho muito duro, e que eu tenho certeza que a gente fez com o maior grau de excelência que a gente podia fazer, dentro das limitações. Agora, eu acompanho manifestações há alguns anos. Eu sempre gostei de fazer rua, ver, você sentir o povo, você vê o que está acontecendo. E esse quebra-quebra que deu em Brasília, ele acaba se assemelhando muito com o que aconteceu em Washington, D.C. No dia 6 de janeiro. Exatamente. Então, assim, é quase que um Ctrl-C. O dia 6 deles é o dia 8 aqui. Exato, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vi que o presidente Trump deixou isso muito claro nas suas declarações. Cara, não pode acontecer isso lá. É igual ao quem importou isso aqui. Quem planejou isso, né? Você que participou da CPI, automaticamente você vai ter que investigar, levantar, puxar, é advogado, aí você vai ver a lei. Você que conhece da lei, esses casos que aconteceu, você acredita que daqui a alguns anos vão ter que ser todos reparados? Eu não tenho dúvida. Porque fizeram isso com a esquerda lá atrás. Na verdade, assim,
Quebra-quebra nunca foi motivo de condenação. Eles quebraram tudo. Eles viviam quebrando tudo. Exato. Tocaram fogo aqui na época que o Temer era presidente, os caras tocaram fogo num prédio do Ministério, velho. Incendiaram o prédio do Ministério. Mas não é golpe, né? Pergunta se teve um que foi preso. Não. Os caras tentaram invadir o Supremo aqui, na época do presidente Temer, que o Exército teve que botar um tanque na frente do Supremo, pô. Caramba. Pouca gente lembra disso. Meu irmão, os caras agrediram a polícia, foi uma confusão, os ministros encerraram a sessão que estava acontecendo no Supremo e saíram correndo do Supremo. Confusão. Pergunta se tem um preso. Caramba. Se alguém foi preso. Não foi. Se eu não me engano foi 2017, eu não me lembro exatamente o ano, mas isso aconteceu. Nossa. Só pesquisar aí na internet que acha rapidinho. Eu gostei do tanque, eu vou dar uma olhada. Vê aí, velho, vamos ver se a gente acha. Então, assim, são situações... se eu não me engano, o presidente Temer, na época, decretou GLO. Se eu não me engano. Nossa. Eu posso estar enganado em relação a isso. Mas se eu não me engano, teve decretação de GLO. Então, pô, meu irmão, e aí vai querer dizer que essa galera aqui num domingo de tarde deu golpe dia 8 de janeiro? Pô, para. Então, e assim, algumas pessoas a gente não conseguiu ouvir. Eu fiz requerimento pra gente ouvir o ministro Flávio Dino, que na época era ministro da Justiça, e tuitou da janela do Ministério da Justiça. E era muito importante a oitiva dele. Ainda mais porque as imagens das câmeras a gente não tinha. Mas o meu pedido foi indeferido, meu requerimento foi indeferido. A gente não conseguiu ouvir o ministro. Não existiam outras câmeras que poderia ter sido pegada? Pública, outros locais? As do Ministério da Justiça, as imagens se perderam, né? As outras, as imagens que a gente tem são aquelas que... Ficam nos prédios. Que trânsito. O pessoal teve acesso. Mas a gente gostaria muito de indagar o ministro Flávio Dino a respeito de alguns apontamentos que ele fez durante aquele período, e também por que o governador Ibanez, que cumpriu tudo, porque houve um documento formal do ministro Flávio Dino para o governo do Distrito Federal, para o governador Ibanez, dizendo o que tinha que ser feito em relação àqueles manifestantes que estavam vindo para Brasília. Porque o governo federal sabia que os manifestantes estavam vindo. E eles, oficialmente, entraram em contato com o governador do Distrito Federal, que fez o que o Ministério da Justiça mandou fazer. Não deixa descer ônibus, não deixa descer... Caramba. Então, assim, eu li esse documento na CPI. A minha primeira participação na CPI é a leitura desse documento. Nossa. Então, assim... ver o que está acontecendo hoje com essas pessoas sendo condenadas dessa maneira é de partir o coração, cara, porque é uma injustiça muito grande. E a anistia é o caminho para pacificar isso. Nós precisamos pacificar o Brasil. A anistia constitucional, a dosimetria Não, dosimetria é ato do juiz, isso. Cara. Dosimetria é ato do juiz. Não tem nada a ver com a anistia. Cara, isso aí que estão fazendo é uma confusão danada, cara. Dosimetria é o seguinte: fulano de tal cometeu crime. Isso. Vou dar exemplo. Roubar. Fulano de tal, com emprego de arma, foi lá e tomou o seu relógio, por exemplo. Meu irmão, esse cara vai ser condenado. Cometeu o crime, verificamos a materialidade, o juiz verificou a materialidade, verificou a autoria, houve cometimento de crime, quem cometeu o crime foi esse cara. Ele vai ser punido, vai ser condenado. Ok. Pena de tanto a tanto. O que o juiz faz? Dosimetria da pena. Dosimetria da pena é... dentro desse parâmetro aqui, que a lei penal estabelece, pena mínima, tanto, pena máxima, tanto, eu vou analisar as circunstâncias pessoais e do caso para dizer, entre tanto e tanto, quanto que eu vou dar de pena para esse cara. Ele é réu primário? O crime teve agravante? Atenuante? Tudo isso vai entrar na dosimetria da pena. A dosimetria é um ato que o Poder Judiciário pratica. Não é ato de parlamentar. Parlamentar fixa penas. Então, vamos alterar o Código Penal. Vamos mudar. Por exemplo, matar alguém é o artigo 121 do Código Penal. É de 6 a 20 anos a pena. O parlamentar não faz dosimetria. O Congresso Nacional muda o Código Penal se achar que tem que mudar a pena. Correto. Nós queremos tornar a pena mais pesada. Tá bom, a partir de agora, matar alguém a pena é de 12 a 30 anos. Pô, beleza. É a sua atribuição de parlamentar. Legal.
E o juiz vai fazer a dosimetria no caso concreto. Fulano matou alguém. Entre 12 e 30, considerando que alterou a lei, eu vou fazer a dosimetria. A Constituição não fala que o Congresso Nacional faz dosimetria. É anistia. Artigo 48 da Constituição. Se minha memória não está me traindo, mas acho que é isso. Artigo 48 da Constituição. É uma competência do Congresso Nacional. Então, a única coisa que o Congresso pode fazer é anistiar. Acabou. Acabou. E a anistia é o remédio para o que o Brasil está vivendo hoje. Nós precisamos cicatrizar essa ferida. E quando você põe anistia e dosimetria, o Congresso não poderia. Então, não dá para ele mexer nisso, porque na competência dele. Dosimetria, não. Ele pode alterar as penas. É porque tudo lá os caras dão o nome errado. O que eles estão querendo dizer é que o Congresso vai alterar as penas. É isso que eles estão querendo dizer. Porque aí a lei penal que beneficia o réu, ela retroage. E é isso que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo diminuir a pena no Código Penal para que essa diminuição beneficie quem foi condenado nesse absurdo aí. Só que, cara, não é isso. Então é como se as pessoas tivessem tentado dar um golpe, mas vamos diminuir aqui a pena para golpe de Estado. Vamos diminuir a pena para tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para, velho. Essas pessoas não fizeram isso, Mas cara. vamos lá, isso aí não seria um erro grave? Porque olha só, você falou abolição, certo? Se a abolição é 10 e você reduz para 3, quem ficou 2 sai, mas sai culpado. Você não estaria abrindo um espaço? Agora não é mais 10 pela abolição, agora é 3. Pois é. Eles não estariam usando esse... vamos... Porque você acaba abrindo, se é de 10 para 5... É um erro. Você acaba deixando fragilizando isso. Não tenho dúvida que isso acontece. É um erro. Mas o que acontece? Eles estão querendo resolver um problema criando outro. Na minha opinião, o remédio para isso aí se chama anistia. E vou te dizer, o Brasil já anistiou guerrilheiro, sequestrador. Só olha aí. Aliás, o Lula recebe até hoje como anistiado. Será que é por o isso? Lula foi anistiado. A Dilma foi anistiada. O Zé Dirceu foi anistiado. Nossa. Esses caras tudo foram... O Caetano. Esses caras tudo foram anistiados. Pô, velho. E a Dilma fazia parte daquele VAR Palmares. Cara, era a Revolução Armada. Zé Dirceu é a mesma coisa, né? Eles faziam parte de grupos de guerrilha. E esses caras foram todos anistiados. E aí agora não quer anistiar a moça que escreveu de batom. Vamos supor, o cara que quebrou a vidraça lá. É errado quebrar a vidraça, não tô falando que é certo, não. Agora esse cara ficar preso 17 anos. Pô, para. O Fux começou, o ministro Fux até falou dessa parte, né? A punição é muito extensa por um crime muito pequeno. Não dá pra... Lisboa, tem cara que mata alguém e a pena é menor. Meu Deus. Qual é a lógica? Pelo amor de Deus. Qual é a lógica? Então, assim, é a destruição completa não só do nosso sistema judicial, na minha opinião, e da lei, da aplicação da lei, como também é a destruição completa do valor moral que está por trás da lei. Porque a lei, ela tem um valor moral. Por que matar alguém errado? Isso é um valor moral da nossa sociedade. Correto. É uma conduta reprovada socialmente. Por que roubar é errado? Isso é um valor moral. Nós, para convivermos em sociedade, dizemos como nós queremos conviver. E a gente não quer convivendo aqui as pessoas que roubam. Então a gente retira da sociedade e a pena que essa pessoa sofre é para punir, mas é também para que ela se enquadre, se reinsira na sociedade, entendendo que a sociedade não quer que roube. Exato. Que é o que se chama de ressocialização, né? O negócio no Brasil, quando a gente vai olhando, é muito complexo, né? Porque assim, você tem um pessoal que gosta de desencarcerar, o pior é melhor, a miséria é bom. E essa galera faz tanto barulho lá no Congresso, porque isso é uma minoria da população. Muito pequena. Muito pequena. Muito. Pô, o cidadão quer trabalhar e quer ter, né, justiça, ser livre, trabalhar, viver. Só que essa galera faz tanto barulho que essas pautas vão passando aí, velho. Vão enfiando na goela. Goela abaixo. Aí,
Então, eu ia falando da reprobabilidade social. Isso. Cara, escrever de batom numa estátua é reprovável. Mas 14 anos, velho. Não tem Pergunta como pro explicar. cidadão comum. Conta a história pro cidadão comum aí no meio da rua. Não, ninguém Fala assim, ó, não cola. fulano de tal escreveu de batom na fachada do teu prédio. No dia seguinte, o responsável foi lá e jogou um jato de água com sabão e limpou. Essa pessoa foi condenada a 14 anos de cadeia. Tá certo ou tá errado? Pô, ninguém vai dizer que tá certo. Ninguém engoliu essa daí. Então, e eu tô dando esse exemplo porque é o exemplo que ficou famoso. Mas tem tantos outros aí, cara, que... Enfim, é isso. A conversa acabou indo para essa situação do 8 de janeiro. Porque você viveu, você estava dentro da CPI. Na verdade, você, aqui em Brasília, você foi o primeiro a dar o start. Porque até então não tinha CPI. Não teve nada. A primeira começou no Distrital. E ali começou a chamar o holofote. O holofote ficou aqui. A CPI daqui era mais vista na rede. Cara, e muitas vezes, a CPI foi no ano de 2023, né? Ela acabou no final de 2023. Muitas vezes, até hoje, eu sou parado na rua e as pessoas me agradecem e parabenizam, acredita? As pessoas, pô, cara, você é aquele deputado da CPI, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pelo que você fez. Pô, não é que é esculacho, mas era uma verdade tão verdade que a narrativa não cola, não batia. Porque foi um negócio muito muito amador. Muito amador. Cara, eu espero, assim, de coração, que essas pessoas sejam anistiadas e que se faça justiça. E todos, eu dei vários exemplos aqui de pessoas que não são políticas. Mas eu espero que a mesma anistia que beneficie todas essas pessoas, beneficie também o presidente Bolsonaro. É muito errado o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Um cara decente, um cara honesto, um cara íntegro, sabe? E ser condenado a 27 anos de cadeia, meu irmão, tá tudo errado. Tinha que parar, assim, o Brasil tinha que parar e falar, peraí, cara, tá tudo errado, tá tudo errado. Esse cara aqui, ele não tem, foi presidente da República, não tem acusação de corrupção, não enriqueceu, não fez nenhuma das sacanagens aí que a gente vê acontecendo à torto e à direito, meu irmão, pra tudo quanto é lado. Olha o INSS aí agora. Deus. Aliás, hoje, a gente tá gravando aqui, que dia é hoje, velho? Dia 16? 15, acho que é 16. Meu irmão, hoje, o irmão do Lula foi blindado na CPI do INSS, cara. Meu irmão, o PT fez o Petrolão, a gente não pode esquecer dessas coisas não. Depois do Petrolão, agora a gente tem o aposentão. Os caras roubando dos velhinhos. O Bolsonaro é um exemplo de integridade, cara. Ninguém pode falar um A desse cara. Investigaram, reviraram a vida dele toda, Lisboa. Reviraram a vida dele toda. Rapaz, até de importunação de baleia o cara foi acusado. Bicho, sério. Pô, velho. Ele estreou a lei, mano. Não, sério, velho. Sabe, assim, importunação de baleia, a história do cartão de vacina. Meu irmão, fizeram de tudo, acusaram ele e a dona Michele de terem roubado os móveis da casa guardado. Lá do... Pô, então lógico que tava lá guardado, pô. Meu irmão, aí esse cara pegar 27 anos de prisão por conta de uma narrativa dessa aí que foi criada, cara, toda pessoa que analisa isso friamente, sem paixão política, analisando friamente os fatos, cara, isso é errado, o que estão fazendo com ele é errado. Do mesmo jeito que a prisão dele agora, a prisão domiciliar, a que ele está submetido, é errada, cara. As medidas restritivas que foram aplicadas contra ele foram aplicadas no curso de um inquérito policial que já acabou. Os denunciados no inquérito não incluem o nome dele, ele não foi denunciado. E ele continua preso, aí vem uma decisão judicial que ele tá preso, porque tem risco de fuga. Meu irmão, os caras soltaram o André do Rap sem o menor pudor, e ninguém acha mais o tal do André do Rap. E não vai achar. Qual é a periculosidade, na boa? Qual é a periculosidade do Bolsonaro? Zero. Então, assim, eu espero que a anistia seja para ele também, é uma questão de justiça. E eu não tô falando isso por questões político-ideológicas, é uma questão de justiça. Exato. E o Brasil precisa de justiça. Aliás, tem um versículo bíblico, Lisboa, que diz que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O Brasil vai ser saciado, eu tenho certeza. Esse cenário atual, Manzoni, você que está em Brasília, você convive em Brasília, você está do lado do Congresso, né? Você tem todo esse trabalho aqui. Acho que não teve outra aqui em Brasília, o 7 de setembro, igual aquele que o presidente estava. Não, nunca teve. Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. 7 de setembro de 2021. Exato. Foi o maior de todos da história. Foi o maior de todos.
A esplanada dos ministérios estava cheia desde lá de baixo até lá em cima. E quem não é de Brasília não tem noção do tamanho disso. Então, é Eu isso que eu convido queria. você aí a botar no Google. Nós tínhamos milhões de pessoas Uau. naquele dia na esplanada dos ministérios. Eu nunca tinha visto nada parecido aqui em Brasília. Nunca. E eu Surreal. nunca, assim, ó, normalmente manifestações são contra alguma coisa. As pessoas tendem a ir pra rua pela indignação. Correto. Contra. Por exemplo, em 2013, lá em São Paulo, quando começou aquela confusão, era contra o aumento 10 de 20%, centavos. 20 Isso. centavos na 20 passagem centavos, 10 de centavos, ônibus. isso. Era alguns centavos, não me lembro quanto era. As pessoas vão pra rua contra. Aí a esquerda, que começou aquela manifestação, perdeu as ruas. Exato. E a direita foi pras ruas e nunca mais saiu. Nós éramos contra o PT. Nós estávamos na rua contra o sistema que estava colocado. Nós estávamos na rua contra a corrupção. Nós estávamos na rua contra aquilo tudo. Cara, a indignação mobiliza as pessoas. Uhum. Agora, ir pra rua a favor, meu irmão, e Não é aquele normal. 7 de setembro, cara, o povo veio do Brasil inteiro pra Brasília. Cara, aquilo foi uma loucura, Lisboa. E era a favor. Era dizendo pro presidente Bolsonaro, nós, o povo, estamos contigo. Representação. Até arrepio, Volto mano. pro início de tudo. Representação. O brasileiro se vê representado nesse cara, na simplicidade dele, no jeito que ele fala, nas bandeiras que ele levanta. Uhum. Meu irmão, quando ele fala Deus, pátria, família e liberdade, tem tanta coisa incluída nisso Nossa. que fala pro coração do povo. E uma vez eu tava na CPI e eu falei um pouco sobre isso. Falei, cara, o Bolsonaro, ele toca no coração do povo porque ele fala do coração dele, pô. É do jeito dele. As pessoas criticam às vezes o jeito dele, mas o cidadão comum que tá lá na ponta, meu irmão, saindo de casa 4h30 da manhã pra trabalhar, voltando tarde da noite, fazendo das tripas coração pra levar sustento pra casa. Meu irmão, preocupado com a esposa que sai também, sai cedo, vai no escuro pra parada de ônibus. Meu irmão, quando o Bolsonaro fala do coração dele pra esse cara entende o que ele tá falando. Uhum. Esse cara gosta do Bolsonaro. Esse cara vai pra rua pelo Bolsonaro. Esse cara quer tirar foto com o Bolsonaro. Correto. Meu irmão, não é à toa. E aquele 7 de setembro foi a maior manifestação que eu já vi. E ela foi a favor. Ela foi a favor. Aquilo foi espetacular. As imagens aéreas daquilo ali. Nossa. Cara, o TSE proibiu ele de usar aquelas imagens na campanha. Meu irmão, Oh. aquilo ali foi espetacular. Eu guardo não só as imagens, que basta você pesquisar na internet que você Uhum. encontra, mas eu guardo na minha memória o que a gente viveu naquele dia. Que lindo. Foi um dia especial demais, cara, pra Brasília e pro Brasil. Assim, Porque nós tem 2 momentos, né? Nós tem o momento do dia 7 de setembro de 2021, que não é normal, porque aquele terreno é muito grande. é muito grande. Eu fico ali, às vezes eu fico parado ali, gravando e fico assim, como que isso aqui encheu? Porque eu fico me perguntando, porque é mó rolê, e aquilo é muito largo, a rua é muito larga. Os ministérios é muito Largo longe um e do outro. extenso. Então, aí eu fiquei, caraca, mas como que isso aqui encheu? E aí eu vou viajando, vendo os vídeos e dando uma olhada. Você viaja, porque eu não tava aqui. E eu dando uma olhada, caraca, mano, isso aqui encheu até tal lugar. Aí eu tenho a marcação dos prédios, que no vídeo você conta os prédios. Aí eu fui contando. Aí quando eu paro e olho, eu tô desse tamanho. Eu falo, não é possível, mano. Não é possível. Isso encher Não. desse jeito. E aí, a gente olha o 7 de setembro de 2025. Misericórdia. Só a árvore e a sombra, mano. Tinha mais gente na nossa manifestação lá em cima, na torre de TV, do que no 7 de setembro. Meu, que assim, vergonha, mano. Cara, representação, Lisboa. Nossa, Tudo isso povo que respondeu. você tá falando é sobre representação. Ele não me representa o que tá aí hoje. É isso, cara. E ele não representa mesmo. Ele não representa. Ali foi a resposta. Não cara, tem povo. Não tem povo. Aliás, o Bolsonaro sempre falou, e é verdade. Correto. Você pode até explicar um time ser campeão sem ter torcida. Mas é a primeira vez na história que a gente vê um presidente sem povo, que é o Lula. E é verdade. Agora, também, não é à toa que esses caras não têm povo. Eles são contra tudo que a gente acredita, cara. Correto. Pô, os caras são a favor do aborto, eles querem destruir a família. Cara, ele tem um monte de aliança com o ditador aí. Pode falar essas coisas aqui? Não atrapalha na... Mas tem o Maduro é o quê? É santo? Não, porque às vezes O Maduro chegou aí, o ele é um algoritmo cara aí, muito legal. Pô, velho,
Pô, o da Nicarágua, Nossa. o Irã. Meu irmão, tem a foto lá do Geraldo Alckmin. Aliás, o Alckmin, velho. Nossa, essa daí O vai dar PT ruim. quer voltar pra cena do crime, o PT quer voltar pra cena... E o bicho virou vice-presidente. Meu irmão, não dá não. Mano, essa Cara, dói. para com isso. Essa Assim, dói. e aí tem a foto dele lá, cercado de terrorista, e todos os terroristas já foram eliminados. Pô, mano. Tu já viu essa Essa doeu, hein? Bicho, tem um monte de xizinho assim, ó. Já foi, Nossa. só falta ele. Você imagina o americano pegando essa foto e vendo. Cara, e aí, assim, na moral, o brasileiro não se vê representado por essas pautas. Uhum. Representatividade, representação. Então o PT é contra tudo que o brasileiro comum acredita. Correto. E hoje a internet mostra isso para as pessoas, porque antigamente tinha um monopólio da Da informação. informação. Se não Tudo- passar em Tudo tal que lugar... determinado canal passa é verdade. Exato. E a informação molda a opinião. Uhum. Então a opinião de todo mundo era mais ou menos a mesma. Por isso que a gente ficou escravo do Teatro das Tesouras. Muito Aliás, tempo. essa rede de televisão nos fez um grande favor, porque ela ridicularizava o Bolsonaro. Correto. Mas para ridicularizar, deixava o que o Bolsonaro falava aparecer. E aí o brasileiro, porque naquela época não tinha rede social. Quando ele surge, a rede social não era o que é hoje. Não. Meu irmão, o brasileiro olha aquilo e fala, meu irmão, é isso aí mesmo. o doido, é ele que eu quero. É o que esse cara tá falando. Exato. Pois não, quando o cara fala assim, pô, o bandido tem mais é que se ferrar, o cara tá ferrando a gente, ele ferra nós. Então, quando a polícia pega ele, ele tem mais é que se ferrar. Meu irmão, o trabalhador olha aquilo e fala, é mesmo. Imagina quantas vezes o trabalhador saiu de casa e foi assaltado. Nossa. Imagina quantas vezes o cara tá voltando pra casa depois de um dia de trabalho. Suou o dia inteiro, meu irmão. Tá chegando em casa, leva uma aliança dele. Leva um relógio que ele tá usando. Pô, velho. Aí, cara, Bolsonaro deu voz pra tudo isso. E essa emissora de televisão, pra ridicularizá-lo, deixava ele aparecer. Ele foi crescendo. Hoje não tem mais esse monopólio. Por isso que eles querem regulamentar a rede social. Correto. Regulamentação é um eufemismo, é um jeito bonitinho de dizer censura. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas tenham acesso às redes sociais, porque na rede social tá tudo exposto. E a rede social tem memória, né? Meu irmão, você falou, escreveu de caneta. Fez o print, acabou. Aquelas mentiras todas que o Lula contava Tá tudo lá. antigamente, tá tudo lá. Tá tudo lá. Rapaz, quantas vezes o Brasil já saiu do mapa da fome em governo do PT? E o PT governa o Brasil desde 2003, com o intervalo do Bolsonaro. E do Temer, aquele pedacinho. Não, mas o Temer era vice da Dilma, a chapa então, é do PT. Então já era, esquece. A chapa é do PT. Tô Aliás, outro dia eu tive uma discussão com alguém sobre isso, meu irmão. Porque fica Era o parecendo, vice. assim, o Temer era do PMDB. Meu irmão, o cara era vice da Dilma. Esquece, é a mesma chapa. Ele foi eleito com o número 13. Pô, Que B.O., hein? cara, aí de 2003 até hoje os caras governaram. Uhum. E eles vêm dizer pra gente que eles tiraram o Brasil do mapa da fome tantas vezes. Esses dados eles vão ser manipulados quantas vezes forem necessárias para Correto. eles dizerem que tiraram. E é só pegar o vídeo do Lula aí no YouTube dizendo que ele ia pra Europa contando mentirinha, dizendo que o Brasil tinha 25 Nossa. milhões de crianças morando na rua, passando fome. E aí um dia alguém falou pra ele, ô Lula, não conta uma mentira tão grande assim não, porque não dá, não cabe. Nós ia trombar não a criança tem. na rua, mano. E ele conta isso rindo. Então a internet mostra tudo isso. E isso vai formando a opinião das pessoas, E aí, cara, é sem povo. Sem povo, não tem povo. Agora, pra 26, você acaba convivendo muito, porque você é um deputado distrital, você acaba agora, né, tendo contato ali no Congresso, que tá do lado, observando o cenário político. Você tá no termômetro do Brasil. Qualquer barulhinho aqui muda lá na ponta, lá no final do estado. Não tem jeito. Qualquer erro aqui arrebenta o cara lá na esquina. Qual é o sentimento que você vê hoje? Qual é o tato para 26? Como que tá o termômetro aqui? Porque, querendo ou não, vai mexer em tudo. Polarizou. Rapaz, essa é uma boa pergunta. A gente tá na rua todo dia. Uhum. Eu falei que aqui a gente Por é isso vereador e é por isso a deputado pergunta, estadual. porque geralmente o vereador tem mais contato com o povo, né? Fica mais ali. Aqui você faz as duas funções. É isso que eu queria. E o que eu vejo, assim, todo dia na rua, todo dia, o povo brasileiro abraça as nossas pautas Uhum. da direita. A gente precisa se organizar bem e mostrar da maneira adequada essas pautas para a população.
E aí a gente ganha a eleição não só presidencial, mas a gente ganha tudo. Porque o povo brasileiro quer as nossas pautas. Correto. O massacre eleitoral de 2018, ele não aconteceu por acaso. Era a pauta correta sendo mostrada da forma que o povo queria ver. Uhum. Nós precisamos mostrar as nossas pautas, as nossas bandeiras da maneira correta. E aí eu acho que a gente vai ganhar a eleição. Mas a sensação que eu tenho hoje na rua, o povo tá doído pra caramba pelo que estão fazendo com o Bolsonaro. O povo ama o Bolsonaro, cara. Tô falando isso, eu tô na rua todo dia. O Eu povo vejo. ama o Bolsonaro. Então o povo tá doído, dói no povo saber que o maior líder tá preso, o maior líder da direita e o cara que verbalizou o que a gente acredita, a gente, povo, Correto. tá preso. E o povo tá na expectativa, assim, do que vai acontecer. A pergunta que você me faz é a pergunta que o povo tá fazendo. Quais são os próximos passos disso aí? Eu não tenho dúvida do que o povo quer. O povo quer o Bolsonaro elegível para apertar 22 lá. Eu não tenho dúvida disso. Nem eu. Aqui no Distrito Federal, a maioria esmagadora é Bolsonaro. E quando eu vejo isso, é que é muito louco, né? O Brasil estava numa ascensão muito grande, subindo meio pandemia, crise hídrica, guerra na Ucrânia e Rússia. O Brasil estava aqui, ó. Eu me lembro que o Guedes falou uma vez: o voo de avião você corre, atinge a velocidade e sobe. O Bolsonaro deixou o Brasil no voo de foguete. Você acende e ele sobe. Esses 4 anos agora que nós está passando esse deserto seriam os melhores 4 anos da nação brasileira. Porque as contas estavam em dia, tinha uma economia que estava rodando e tinha dinheiro no caixa. Esse que entrou acabou com o dinheiro no caixa, arrebentou a economia e fez um rombo que misericórdia. E tá quebrando tudo aí. Só para interrompendo um pouquinho, Lisboa, só abrir aqui. O Temer suspendeu a ordem para ação das Forças Armadas em Brasília, naquele episódio que eu falei no início. Então, ele suspendeu a ordem. Só para ser fiel Legal. aqui, eu abri aqui só para ver. Boa. Para ser fiel à verdade. E é isso. Então, assim, o Brasil realmente... O Brasil teve uma oportunidade ímpar, Lisboa, do ponto de vista da nossa economia. Foram 4 anos de Paulo Guedes, de liberdade. Ferrari, né? A chance da gente prosperar como nação era enorme. Nossa. E aí, cara, a gente trocou Paulo Guedes por Fernando Haddad. É complicado. E isso vai, infelizmente, isso vai bater no bolso da população. Vai. Não tem jeito de não bater. Então, quando a gente vê os Correios sem ter dinheiro nem para demitir, você fala, cara, tem coisa errada aí. Aí de onde vem o dinheiro para pagar isso? Vem do Banco do Brasil, Banco Público. Quando você vê um governo que não tem nenhuma responsabilidade para gastar e fica o tempo inteiro tendo que aumentar imposto para cobrir as despesas que faz, você fala, cara, você tem alguma coisa errada aí. Esse caminho a gente já trilhou. Já viu o filme? A gente já viu isso. Governo Dilma. Exato. Tá se repetindo tudinho. Tudo. Cara, eu preciso falar de um livro aqui, se você me autorizar. Fala. Os autores são Miriam Leitão e João Lobo. E daí você vê que o livro, para criticar o PT, é porque a coisa estava muito feia. O nome do livro Ih, rapaz. De um Desastre. Vou abrir aqui agora. Anatomia de um Desastre, lembrei. Eu ia falar autonomia, né? Autonomia. A Anatomia de um Desastre. O que a Miriam Leitão e o João Lobo fizeram? Destrincharam a política econômica da Dilma e disseram, ó, o desastre veio daqui porque vocês fizeram isso. O que o Lula faz hoje é exatamente o que a Dilma fez. Quantos anos demorou para o desastre vir na Dilma? Uns 5 anos e pouco. 6 anos ali quase. No sexto ela pegou porque Caio Temer assume. E foi uma recessão pior do que a recessão da pandemia. Exato. Então nós estamos construindo o cenário para uma recessão severa. Está posto. Está diante de nós. Quem enxerga o que está acontecendo do ponto de vista econômico, porque o que acontece? Nós não somos versados em economia. Uhum. O brasileiro não entende muito. O brasileiro vai vendo aqui e tal. Tá caro aqui, tá bom. Tá barato aqui, tá bom, né? Tá caro aqui, tá ruim. Economia, não sei. Pois é.
E os parâmetros econômicos, né? Então, Ninguém tem ideia. E a gente não entende. A verdade é que a gente não entende muito disso, cara. Não. Poucas pessoas entendem. E o cenário está desenhado. Então a gente tem muita despesa do governo, muito imposto, o que significa menos dinheiro no bolso das pessoas. Uhum. Conforme vai aumentando o imposto, você vai desacelerando a economia, naturalmente. E aí, mesmo que você cobre mais imposto, você diminui a arrecadação. Correto. Vai acontecer, tá acontecendo, não tem jeito. Aí você descobre as contas do governo. E aí você entra num ciclo vicioso, que é exatamente o que a Dilma viveu. A gente vê os mesmos problemas, são as mesmas coisas. A anatomia é a mesma. Infelizmente, o Brasil está indo por esse caminho. E hoje a gente tem um irresponsável à frente do Ministério da Economia. O cara que falou publicamente, estudei 2 meses de economia. Usou barraco. Depois ele falou que estava falando de brincadeira. Sei. Mas, meu irmão, então a gente sai de Paulo Guedes para Fernando Haddad. A gente sai de Bolsonaro para Lula. Cara, é triste. Infelizmente, a gente ainda tem mais um tempo aí para enfrentar um tempo que vai ser difícil para enfrentar. O que eu fico torcendo para acontecer, cara? E aqui não é torcer pelo pior. A única coisa que eu gostaria é que o resultado da política econômica louca que esses caras estão implementando viesse antes das eleições. Porque se vier antes das eleições, Acabou. eles estão fora. Esses caras não voltam. Acabou. Agora, se eles conseguirem maquiar como eles estão maquiando e dar uma disfarçada aqui, dar uma disfarçada ali e tal, meu irmão, até a eleição. E se o Brasil der o azar de acontecer de novo o que aconteceu em 2022, aí, cara, a gente vai viver momentos difíceis. Não só do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista político também, porque eu tenho muito receio, mas muito receio mesmo, de que o Lula, que já falou tantas vezes que voltou mais maduro, tenha na cabeça dele uma ideia de que no segundo mandato ele vai implementar o que o Maduro fez na Venezuela. Eu tenho esse receio. E quem falou que voltou mais maduro foi ele. Não tô tirando coisa da minha cabeça, não. Ele já falou. Ele deu essa fala, né? Mas você viu que o presidente Trump deixou muito claro que quer o Maduro. E se o Maduro cair antes das eleições? Ele tem um projeto que derrubar o Maduro antes das eleições do Brasil. Tanto que a CIA, hoje, nós estamos fazendo um vídeo hoje, gravando, trocando ideia, mas a CIA já tem carta branca para operar dentro da Venezuela e com precisão letal. Eu vi então, essa assim, matéria. Agora, não é o Maduro que sustenta o Brasil. Não. É o Brasil que dá sustentação pro Maduro. Só que o Maduro sustenta o Foro de São Paulo, né? O Maduro é o caixa que mantém tudo isso na América Central. Você tá falando porque a Venezuela é um narco-estado e esse dinheiro é o que financia lembra do Diosdado Cabelo? É. Esse cara deve estar entregando tudo, porque ele tá fazendo delação nos Estados Unidos. Enquanto a gente não tá... Ele tá entregando tudo lá fora. E não é à toa que o governo dos Estados Unidos está tomando Mirou essas o canhão atitudes. pra cá. Claro, não é à toa. Exato. Então, assim, eu não sei o que vem de lá para cá. Olhando só para o nosso cenário interno aqui, eu tenho uma preocupação enorme. Também Você citou o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, antes a esquerda negava que existia. Durante muitos anos. Coisa de louco. De olavista maluco. Exato. Não, isso aí... Coisa de olavo, coisa de louco. Hoje eles falam com orgulho que existe e que eles implementaram tudo que eles queriam. Correto. No Foro de São Paulo. Qual é a minha preocupação como cidadão brasileiro? É que a implementação disso no Brasil passe por um movimento semelhante ao da Venezuela. Nós estamos 8 anos atrás só. Nossa. Então, as coisas que acontecem no Brasil hoje aconteceram na Venezuela em 2017, 2018. Mas você não acha que a esquerda precisaria exatamente do momento pandêmico onde o Bolsonaro entra? Porque ali acho que seria o checkmate. Porque você tem uma recessão global, uma pandemia global, que todo mundo tá trancado. Eu só acho que eles se atrasaram. Eu acho que o Bolsonaro atrasou tudo. Então, eu acho que atrasou. Mas atrasou e expôs. Atrasou e expôs, mas o projeto deles continua, na minha opinião. Assim, eles não desistiram disso. Não é à toa que eles querem tirar a segurança pública dos estados e levar tudo para a União. Maduro fez isso. Correto. Sabe, assim, a gente vai vendo eles agirem da mesma maneira. Dei esse exemplo aqui, tem outros trocentos. Não é à toa que eles empobrecem a população. Não é à toa que eles criam inflação. Não é à toa que eles sabem que a inflação vai fazer com que a taxa de juros fique alta. Correto. Não é à toa. Todo regime ditatorial de esquerda ele tem um projeto. Passa por esse processo de empobrecimento da população.
Então a Dilma fez, deu errado, meu irmão, atrasou. Aí veio o Bolsonaro, atrasou mais um pouco. Mas eles estão tentando de novo. Então, assim, a anatomia do desastre, eu não acho que eles fazem isso porque eles são tolos. É porque eles querem fazer isso. Na minha opinião, é proposital. Porque, assim, cara, você não precisa ser muito inteligente para saber. Quando fez isso, deu esse resultado. Então eu não vou fazer isso porque eu não quero o resultado. Se eu tô fazendo de novo, é porque eu quero o mesmo resultado. Exato. Então, né, assim, pensar diferente disso é ser muito ingênuo, eu acho. Uhum. Então, me preocupa o que pode acontecer no Brasil. E andando na rua, voltando, eu sei que o brasileiro quer votar no Bolsonaro. Rapaz, eu fui no Acre com o Bolsonaro. Ele ia receber o título de cidadão rio-branquense. O senador Márcio Bittar, um grande amigo. Conheço. Cara, foi uma satisfação para mim estar lá e, enfim, só agradecer aqui ao senador Márcio Bittar, a esposa dele, Thaís, e eu pude viver esse momento do presidente lá receber o título de cidadão rio-branquense. Cara, o senador levou a gente para um restaurante distante. Entrava numa estrada de terra e não sei o que e tal, e chegamos lá no restaurante. Fora de brincadeira. As pessoas estavam no restaurante, o presidente entrou, precisava almoçar, pediu para não tirar foto na hora. As pessoas que... Dava para ver. As pessoas que estavam no restaurante começaram a mandar mensagem e tal, e tirava foto do Bolsonaro longe, assim, tá almoçando lá e tal. Mandava foto. Bicho, em 15 minutos, tinha uma fila quilométrica do lado de fora do restaurante para tirar foto com o Bolsonaro. Eu sei o que é isso. Meu irmão, no Acre, no meio, o restaurante era longe. Acho até que era em outro município, se eu não estou enganado. Cara, um fenômeno. Uhum. E ele tira foto com todo mundo. Comeu lá e Já depois, era. meu amigo, dá-lhe foto. Não Dá-lhe vai foto. sair dali enquanto não tirar foto com todo mundo. Outro motivo para ele ser amado. Não tem Cara. jeito. Eu peguei um evento, ó, fiz 7 cidades com ele no interior de São Paulo. Fiz eu rodei o Brasil com ele. E desse dia eu chamei um amigo meu que é muito bolsonarista. Só que ele é fotógrafo. Aí eu falei, mano, você vai tirar foto do Bolsonaro? Ele, eu não acredito. Mais Bolsonaro que o Bolsonaro. Rapaz, ele tirou 5.000 fotos. Aí o Bolsonaro, olha, irmão. Quem? Ele é mais Bolsonaro que tu. Ele só tira foto. Deixa ele tirar as fotos dele. O cara é aí. o metralhador. Eu falei, é metralhador. Ele devia ser... Caraca, ele arregaçou, mano. Tem foto virado giraia. Com as crianças, com as mães, com Isso o aí, pessoal. cara, em Goiânia, a mesma coisa. A gente foi, na época da campanha municipal, acompanhei o presidente em algumas agendas lá pra prefeitura. Uhum. Cara, do nada ele desce do carro. Não é evento marcado, não. Ele falou, para aqui, vou ali. Ele desce do carro, em 3 minutos tem uma multidão. Já era. Já era. Tem uma feira em Goiânia, não sei se você conhece, com várias barracas. Eu tava no carro, eu tava na segunda viatura. Aí eu sei que ele parou com o Wilder, o Gaia, tava todo mundo, parou. O que eu fiz? Eu saí correndo do carro e não deixei rolar o vídeo. A questão de 10 minutos, ele tinha que resgatar ele do local pra tirar. Travou, o busão parou, a feira parou, veio todo mundo. E vou te falar, Não é normal. Lisboa, Esquece. não é normal, mas Esquece. é comum. Exato, é normal. Assim, Onde ele para? Onde Qual ele para vai ser É desse Michael jeito. Jackson? É Cara, então é isso que eu tô falando, representação. quem? Não tem como, Representatividade. O que esse cara não é só sobre a pessoa dele, é também sobre a pessoa, Mas o que ele representa. mas é o que ele representa. E isso ninguém vai tirar dele. Então, esses acontecimentos, e sabendo que isso é no Brasil inteiro, me fazem pensar, o brasileiro quer votar nesse cara. Uhum. Qual é a situação de hoje? Ele está inelegível. E tem uma condenação, os advogados estão recorrendo, tem uma condenação. Ele foi julgado por um tribunal e ele não tem para onde que recorrer, velho. Ele não tem instância superior ao Supremo para recorrer. Então quem vai julgar um eventual recurso é o mesmo tribunal. Se é o mesmo tribunal, provavelmente a decisão não vai ser diferente. Né? E ele está inelegível porque subiu em um carro de som e fez uma reunião com embaixadores. Prerrogativa dele. Outra injustiça sem tamanho. Mas a situação de momento é essa. Né? A gente tem que... Cara, é injusto? É. Uhum. É desleal? É. É injusto com o povo, que tem que ter o direito de escolher? É injusto com o povo. Cara, tá bom, mas essa é a situação de momento. Eu fico pensando assim, como é que nós da direita vamos nos organizar? E ainda fizeram outra maldade com ele. Ele não pode falar. Então, o maior líder
não pode falar. Cara, é cruel. Uhum. Qual é a esperança que eu tenho? É que a liderança dele, ele é um cara tão forte, que tem uma liderança tão forte, que ele formou outros líderes. Exato. Então as ideias que ele primeiro verbalizou sozinho, hoje elas são carregadas por uma multidão ao redor do Brasil. Uma multidão de políticos e uma multidão de pessoas que estão inseridas em outras esferas da sociedade. Correto. Não só na política. E isso é muito importante para a gente. O trabalho que você faz é fundamental. Você não é político, mas o seu trabalho tem repercussões culturais que se refletem na política. Uhum. O trabalho que um professor faz de não deixar doutrinar, Correto. de ensinar, escolarizar de forma imparcial do ponto de vista político e ideológico, tem repercussões na cultura. O trabalho que um artista faz tem repercussões na cultura. Aquilo que o cara fala, aquilo que ele defende. Do exemplo, ontem o Zezé de Camargo vestiu anistia já. Exato. Isso tem repercussões. Uhum. E ele não precisa ser político para isso. Ele é o que ele é. Exato. Ele é um cantor. E ele está construindo cultura também. E isso é imprescindível para a gente. E o Bolsonaro levantou essas lideranças em diferentes segmentos. Exato. Então, qual é a minha esperança? É que, ainda que façam a maldade, que eu não quero crer que vai acontecer, mas ainda que façam a maldade de não deixarem ele nem falar até o período eleitoral, tem tanta liderança que ele levantou. Correto. Que é só organizar direitinho. É só organizar direitinho. Eu quero votar em Bolsonaro. Se Também. fizerem a maldade de deixarem ele fora da urna, é só ele dar a direção. É só ele dar a direção e a gente organiza e eu tenho certeza que vai dar certo. Tem aí... aliás, cara, eu não posso deixar de falar algumas coisas aqui, porque, assim, eu vejo a galera muito... o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro... O que a família dele tá passando também é duro demais. Os filhos... Filho que não pode falar com o pai? Nunca vi isso. Meu irmão, ele tem um filho que não pode falar com ele, tem netos que não podem ver o avô. E Não o que existe ele isso. passa, todo mundo que é filho sabe que, cara, se acontece alguma coisa muito ruim com seu pai, com a sua mãe, você sofre junto. Claro. E o que tá acontecendo com ele afeta o Flávio que tá aqui, afeta o Carlos que estão aqui, afeta a esposa, a dona Michele, afeta todo mundo. A criança, A todo Laura. mundo. Cara, imagina uma filha adolescente que tem 14 anos Vendo agora. esse processo todo. Pô, toda vez que ela sai de casa, cara, tem que revistar o carro. Meu irmão, é cruel. Fere os princípios mais básicos dos direitos humanos. Uhum. E sem condenação ainda, porque não transitou em julgado. Correto. Então, é necessário falar do que a família está passando. E aqui eu preciso parabenizar, cara. Em especial, vou falar do Flávio e do Carlos, que estão aqui no Brasil e que têm mantido a serenidade, que não é fácil. Claro que você ir visitar seu pai, ver seu pai Sem crime. enfrentando o que E ele você está saber que não é enfrentando, crime. com a saúde fragilizada. Uhum. Foi internado 2, 3 semanas aí Correto. atrás por conta das crises de vômito, do soluço e tal. Cara, você vê seu pai passando por isso e com o sentimento de injustiça que você tem, porque teu pai não é um bandido, teu pai não tinha motivo para estar passando por isso, deve ser duro demais. E isso que eu tô falando aqui, obviamente que vale para Laura, vale para Letícia, que é a enteada, vale para Michele, que é a esposa, vale para as noras, vale para todo mundo e, claro, vale para o Eduardo, que tá lá fora também, e que sofre sem poder falar com o pai. Então, isso acaba afetando a família toda. E eu tenho certeza que, no momento certo, os filhos dele, a esposa dele, o núcleo familiar dele vão dar a direção. E se precisar. Se houver necessidade, Exato. eu tenho certeza... Eu espero que não haja. Mas se Também houver necessidade, eu tenho certeza que a família dele vai dar a direção. Porque eu tô falando isso porque eu vejo muita matéria jornalística. Fulano de tal foi lá visitar, Beltrano foi lá visitar e falou isso, falou aquilo. Cara, os filhos dele estão lá, a esposa dele está lá. Na hora que ele achar, se ele achar que é necessário, ele vai se encarregar de fazer todo mundo saber. E nós caminharemos sob a liderança dele, como foi até hoje. E eu acho que isso é importante que se diga, porque seria uma deslealdade com ele, uma traição com ele, Sempre. se cada um agora resolvesse tirar as coisas da cabeça e fazer do seu jeito. Ele falava sozinho, quando ninguém falava.
Ele se levantou e teve coragem quando ninguém tinha. Então, a liderança é dele. E é ele que vai apontar. Se ele estiver na urna, ufa, muito melhor pra gente. Vamos lá votar 22, vamos eleger Bolsonaro presidente de novo. Pô, vai ser sensacional. Se o sistema não permitir que ele esteja na urna, ele lidera e ele dá a direção. Tô errado? Não. É o líder. Ele é o líder. É o líder. Ele é o líder, é o dono dos votos e é o cara que despertou essa nação inteira. Essa expressão é a melhor de todas. É o dono dos votos. Exato. Isso aí é importante.